Você que entrou aqui nesta noite não é batizado com o Espírito Santo, ele tem autoridade e poder para te batizar. Eu creio, Senhor. Você que quer um renovo espiritual nesta noite, a unção de Deus que vai ser derramada aqui tem poder para poder te renovar e te fortalecer. Se houver alguém que não aceitou a Cristo nesta noite, a unção de Deus que despedaça o jugo tem poder para te libertar, e nesta noite você confessar Jesus como Salvador da tua alma. Quem acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. E os irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, não puder botar mais grave, porque o pastor que tem uma voz meio forte, é perigoso estourar os alto-falantes. Vou botar um pouquinho mais grave. Êxodo. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Versículo de número 8, para a glória de Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero nesta noite estar glorificando a Deus pela vida do nosso querido amigo pastor Adenardo, qual conhecemos esse curto tempo a nossa passagem aqui, mas já vimos que ele e a sua esposa são homens de Deus, mulheres de Deus. Também essa equipe de obreiros, que Deus possa abençoar esse ministério, que Deus possa prosperar poderosamente. Conte conosco quando for na cidade de Congonhas, conte conosco lá, em nome de Jesus, para fazer a obra de Deus também. Amém? Em nome do pastor Evandro, de toda a equipe do SOS Minas, do trabalho do projeto missionário, nós queremos também agradecer ao pastor, toda a sua equipe, todos os membros, pelo apoio, pelo trabalho dedicado, pelo esforço dos irmãos. O pastor Evandro está muito alegre, a equipe está toda alegre, eu também estou alegre, está conhecendo os irmãos, e na próxima oportunidade eu creio que vai ser mais forte, como diz o pastor Paulo Bessa, vai ser forte e mais forte. Aleluia! Deus vai fazer. Glória a Deus. O livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8. Glória a Deus. Deus já usou aqui os profetas dele aqui nessa noite, e eu vou seguir a mesma linha aqui, né? Capítulo 17, versículo 8, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Fecha a tua Bíblia, levanta a tua mão direita do céu e diga assim: Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Quanto tempo que profeta para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: o Senhor é a minha bandeira. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos aqui dentro de um texto da palavra de Deus, e nós encontramos aqui o povo de Israel, que estava saindo de um período de cativeiro de aproximadamente 430 anos. E esta peleja pela qual iremos nesta noite mencionar e pregar aqui, é uma das primeiras das 5 guerras que Israel enfrentou no deserto, antes de tomar posse da terra prometida. Sabemos que nem todos chegaram lá, somente Josué e Caleb, dos maiores de 20 anos,
e os menores de 20 anos chegaram ali, e também aqueles que nasceram no deserto. Esta foi a primeira das 5 pelejas que o povo haveria de enfrentar ali no deserto, como também esse deserto seria o 4º dos 7 desertos que Israel haveria de enfrentar antes de chegar à terra prometida. Levanta a tua mão que eu já quero começar a profetizar na tua vida nesta noite, dizendo que o Senhor nesta noite Ele te diz: desertos haverá de enfrentar, pelejas haverão de enfrentar, mas não se preocupe, como foi falado aqui nesta noite, o Senhor Ele está conosco em todas as pelejas e deserto, para passar conosco e para poder providenciar a nossa vitória. Quem acredita, diga glória a Deus. E esta primeira peleja que Israel vai enfrentar no deserto foi contra os amalequitas. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, assim como os edomitas. E eles agora vão pelejar contra Israel. E a forma pela qual eles vão pelejar contra Israel vai ser da seguinte forma: eles vão chegar, pastor, por detrás, de forma traiçoeira, e vão atacar os mais fracos, os doentes, os debilitados. Eles primeiro vão tomar posse e vão atacar os que estavam fracos, doentes e debilitados, para depois conseguir pegar o restante da turma de frente de guerra que Israel tinha. Assim acontece nos dias de hoje. O nosso inimigo, vivemos uma época em que passamos pelo deserto, enfrentamos pelejas e sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E o nosso inimigo, ele é traiçoeiro. Ele nunca vai nos enfrentar de frente, mas ele sempre nos enfrentará por trás. E a questão é que o inimigo, ele sempre pelejará primeiro com aqueles que estão fracos, pastor, com aqueles que estão debilitados. A igreja do Senhor nos nossos dias, ela tem enfrentado desertos. Ela há de enfrentar desertos antes da volta do Senhor, antes de tomar posse da terra prometida, que é a eternidade. Pelejas haverá durante essa trajetória, e na frente destas pelejas que nós encontraremos, haverá inimigos traiçoeiros que pelejarão contra as nossas vidas para poder tentar nos parar, para tentar nos matar, para poder tentar atrapalhar a nossa trajetória. Mas uma coisa é certa: o Senhor, no meio desse deserto, Ele nos preparou e nos capacitou com armamentos, para que quando o nosso inimigo ele vier, não importa se vier de frente, de trás, de lado, não importa da maneira que ele venha, mas o Senhor nos capacitou com armas espirituais, para que possamos enfrentar o inimigo, para que através do poder e autoridade do nome de Jesus, o inimigo venha cair por terra e nós viemos continuar a nossa caminhada rumo à terra prometida. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Observa bem o que eu vou falar. Eu disse aqui que o inimigo ele começa a pelejar e a visualizar para poder derrotar aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão debilitados, ou seja, aqueles que estão desapercebidos, despreparados para a peleja. Assim acontece nos dias de hoje. O nosso inimigo, ele olha e ele está visualizando, e ele sabe quem está debilitado, pastor, no nosso meio. Ele sabe quem está fraco. Ele sabe quem é aquele que está sem forças para a peleja. Por quê? Porque ele conhece a nossa trajetória. Assim como o próprio Deus, ele nos conhece. Assim como o Senhor nos sonda, Satanás também, o nosso inimigo, ele está de olho em nós. A Bíblia diz que Pedro, ele disse no capítulo 5, versículo 8 da primeira carta: sede sóbrios e vigiai, porque o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E exatamente esses que o adversário vai querer tragar primeiro, pastor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão debilitados. Em que sentido, pastor? No sentido espiritual. Crente que não ora está fraco, crente que não busca está fraco, crente que não vem para o estudo bíblico está fraco, crente que não congrega está fraco. É esses que Satanás vai tentar vitimar primeiro, é esses que o diabo vai querer alcançar primeiro. Tem pessoas que infelizmente eles querem pelejar
lutar contra o inimigo na força, na peleja, na arrogância, na ignorância. Mas o Senhor nos diz aqui nesta noite que a nossa peleja contra Satanás é vencida através das armas que o Senhor nos capacitou. Ele nos deu armas espirituais. Paulo menciona isso em 2 Coríntios capítulo 10. Ele nos deu armas espirituais e não carnais, para pelejarmos contra o inimigo e para vencermos ele em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Observa bem o que eu vou dizer. Existe uma classe de pessoas nos dias de hoje que, infelizmente, irmãos, eles não querem vir para a igreja, eles não querem vir para a oração, eles não querem buscar a presença de Deus. E nós vemos que nos dias de hoje muitos irmãos que eram para se reunir para pelejar contra o inimigo, pelejar contra os demônios, eles estão pelejando entre si, eles estão gladiando entre si um com o outro. Mas Paulo ele vai escrever aí em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestes, principados e potestades, demônios, inimigos espirituais que pelejam todo dia contra a nossa fé, que peleja todo dia contra a igreja. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós, como Paulo escreveu no mesmo capítulo, dizendo que nós precisamos ter o capacete da salvação, nós precisamos ter o nosso lombo cingido com a verdade, termos a couraça da justiça, termos o cinto, termos os pés preparados, calçados na preparação do evangelho da paz, tendo vigilância e oração e carregando na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra, e tendo na outra mão o escudo da fé, o qual vai apagar, o qual vai aniquilar todos os dados do inimigo. Se nesta noite você tem buscado estas armas, esse armamento, saiba que você está preparado para a peleja espiritual. Não vai ter inimigo que vai te parar, não vai ter demônio que vai te parar, porque a Bíblia nos diz que o Senhor nos deu autoridade, pastor, nos deu poder, autoridade e poder para expulsar demônios, autoridade e poder para repreender demônios. Quem está entendendo, diga glória. Por isso nesta noite eu te convido, meu querido, não fique de boca fechada, abre o teu coração nesta noite e adore, porque nós estamos aqui numa peleja espiritual. Eu sinto aqui hostes espirituais da vontade, demônios, e vejo pelos olhos da fé que estão pelejando contra esse trabalho nesta noite, que peleja contra a vida da autoridade eclesiástica ao pastor nesta noite. Mas por outro lado, existem anjos de Deus que estão pelejando em favor da igreja. E melhor, tem uma igreja aqui que sabe usar a autoridade e poder do nome de Jesus. E nesta noite o Senhor está dizendo: levanta a tua mão nesta noite, começa a adorar Ele, porque enquanto você adora e glorifica Ele, Ele está pelejando ao teu favor. Amar a súria, cantor, rebaixo. Súria, cantará, eu sinto a presença dele. A Bíblia diz que quando os amalequitas agora começam a pelejar contra Israel e vão atacar os mais frágeis, os mais debilitados, Moisés, que era um líder, homem de Deus, levantado por Deus, ele vai perceber a ação do inimigo, e ele agora vai chamar Josué, que era o seu servo, que era o seu companheiro, que era um homem de confiança. E ele vai chamar também o seu irmão Arão, que é o sumo sacerdote, da onde veio a linhagem dos sumos sacerdotes e os levitas, que cuidam do culto da adoração ao Senhor. Ele vai chamar Ur, que era sobrinho de Caleb, que era homem de peleja. E a Bíblia diz, olha, que Moisés vai chamar Josué e vai dizer: pastor Josué, tu vai pegar os melhores homens de peleja, tu vai selecionar, e tu vai ir à guerra contra os amalequitas. E enquanto isso, eu pegarei Arão, eu pegarei Ur, e nós subiremos ao cume do monte, e estaremos lá, e a vara de Deus, o cajado, a vara, estará na minha mão. Agora preste atenção, que eu vou falar que isso aqui é sério. Meu Deus, maravilhoso. O Senhor chama agora a Moisés, lhe dá uma autoridade, uma responsabilidade de conduzir aquele povo. Só que Moisés, pastor, não tinha como conduzir o povo sozinho.
Existia um momento na vida de Moisés que ele entrou em uma situação de conflito emocional, onde Deus teve que separar homens para que viesse auxiliar nesse trabalho no deserto. Alguns homens o Senhor colocou na história de Moisés para auxiliar, e entre esses homens estava Josué. Josué era aquele que estava ao lado de Moisés, braço direito, e estava sendo preparado por Deus e pelo próprio Moisés para ser o seu sucessor futuramente, que de fato aconteceu, era o seu braço direito, porque todo pastor tem o seu braço direito. Todo pastor, todo presidente, todo líder tem o seu vice, ele tem alguém que é o seu braço direito, que está ao seu lado e que está sendo preparado futuramente para poder talvez ser o seu sucessor. Estava também ali com Moisés, nesta peleja em Refidim, estava ali Arão. Arão representava a liderança daqueles que ministravam culto no tabernáculo e haveria de ministrar os cultos futuramente no templo, na adoração, no culto ao Senhor. Era a tribo que havia sido separada por Deus, a tribo de Levi, e através de Arão, que seria o primeiro sumo sacerdote, haveria uma linhagem de um povo que haveria de ser adorador, que haveria de cultuar, que haveria de ministrar o sacrifício diante de Deus. Então o Senhor chama agora Arão. O Senhor agora autoriza Moisés a chamar Arão e diz: leva Arão, seu irmão, contigo, não porque é teu irmão, mas porque ele é da linhagem daqueles que oferecem culto, daqueles que ministram louvor, adoração para mim. Você está entendendo? Depois eu vou te explicar. E também agora o Senhor autoriza Moisés a chamar também que era sobrinho de Caleb e era um homem corajoso de peleja, de guerra, para que esse viesse o acompanhar naquela trajetória até o outeiro, até o cume do monte, para que ali eles viessem interceder por Moisés e para com os homens de guerra que Moisés estavam com eles pelejando contra Amaleque. Eu vou repetir aqui o que eu falei. Ninguém nos peleja sozinho. Ninguém consegue pelejar sozinho. Ninguém consegue fazer a obra sozinho. Josué estava pelejando com o povo no deserto e o Senhor estava com ele. Deus havia autorizado Moisés para que Josué viesse pegar esses homens e ir à peleja. Em contrapartida disso, Deus autorizou também para que Moisés chamasse ali Arão e chamasse para ir até o cume do outeiro. Por que isso, pastor? Porque, como eu disse aqui, todo líder ele precisa ter um braço direito, alguém que intercede, alguém que é conselheiro, alguém que está ao seu lado, alguém que quando o líder precisa, ele está pronto e diz: não, eu estou aqui, eu vou pelejar, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou cooperar. Todo líder também precisa de um ministro, pastor de louvor, de adoração, que era ali Arão. Arão, ele era líder daquele que ministrava o culto do louvor no tabernáculo, e haveria de ser uma linhagem sacerdotal que ministraria o sacrifício local ao Senhor. Ou seja, quando estamos na peleja, precisamos de louvor e adoração também. Precisamos de liderança, aleluia, de pessoas que ministram, de pessoas que oferecem culto. Todo pastor precisa de um braço direito, mas precisa de alguém que sabe adorar, que sabe ministrar, que diz: pastor, vamos adorar, sabe disso, pastor, nós vamos adorar, sabe disso, nós vamos cultuar, vamos ministrar o sacrifício diante do Senhor. E havia ali também que era aquele que era um severino, aquele que estava pronto para qualquer coisa e não tinha tempo ruim para ele. E quando Moisés chamou para ir para o outeiro, não esperou duas vezes, falou: não, vamos lá, é para orar, é para interceder, então vamos lá. Ou seja, meu querido, uma equipe abençoada. Moisés não estava sozinho, ele tinha uma equipe, e cada um desta equipe estava responsável por um tipo de trabalho. Um é para ministrar o louvor, outro é para estar no campo pelejando, outro era para estar intercedendo, outro era para estar orando. Ou seja, em uma peleja contra o nosso inimigo, precisamos de uma equipe que está orando, que está ministrando, que está no campo, que está intercedendo, para que juntos possamos vencer a batalha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nesta noite Deus está dizendo para alguns aqui, meu irmão, e está perguntando para você: não tem sido o braço direito do teu pastor?
Vai ver aqueles que têm se prontificado dizendo, pastor, está difícil, mas nós vamos continuar adorando. Está difícil, mas nós vamos continuar evangelizando. Está difícil, pastor, mas nós vamos continuar intercedendo. Será que tem um muro que diz, não, pastor, tu vai para o monte, eu vou também. Tu vai para a vigília, eu vou também. Tu vai visitar, eu vou também. O inimigo está levantando, pastor, mas nós vamos orar, eu vou orar também. Eu estou pronto e disposto a te ajudar, pastor. Eu estou sentindo dor, mas eu vou. Está difícil, mas eu vou, pastor. Eu não vou te abandonar. Eu estou ao teu lado, pastor. Porque juntos estamos na causa do Senhor. Nós estamos juntos e misturados porque estamos pelejando no exército do Senhor. Estamos juntos e misturados para poder pelejar e batalhar em favor do exército de Deus. Quem está entendendo, diga glória. A Bíblia diz que Moisés estava lá. E Moisés, como qualquer líder, quando ele vai para a peleja, pastor, ele vai levar a vara de Deus, o cajado. Ele não esquece o cajado e a vara de Deus. Por quê? Porque aquilo ali representava muita coisa para Moisés. Com aquela mesma vara, Moisés havia sido usado por Deus para operar vários milagres. Com aquela vara, o Senhor falou, toca Moisés no mar vermelho. Ele tocou, o mar vermelho se abriu. É forte. Depois toca e o mar vermelho vai fechar. Eita Deus. Moisés, ele não se esqueceu das suas raízes. Moisés, ele não se esqueceu daquilo que Deus colocou na tua mão, da responsabilidade que foi incumbida. Quem está entendendo, diga glória. O Senhor está dizendo para muitos aqui nesta noite, tem muitos que querem ser usados, querem ser pastores, querem ser missionários, mas infelizmente não tem responsabilidade com aquilo que Deus colocou na tua mão. Se você não tem responsabilidade, meu irmão, com a ferramenta que Deus colocou na tua mão, Ele jamais te entregará uma responsabilidade maior. Moisés falou, eu vou para o monte, eu vou para a peleia, mas eu não posso esquecer o cajado. Em outras palavras, o cajado representava também a autoridade da palavra, a autoridade do poder do Senhor, a autoridade ministerial. E ele disse, não, eu vou, mas eu vou levar. Está entendendo, irmão? Não se esqueça das ferramentas que Deus colocou na tua mão. Nunca se esqueça das responsabilidades que o Senhor colocou na tua mão. E o Senhor manda dizer, se Ele colocou algo na tua mão, uma responsabilidade para executar algo na obra de Deus, cuide, trabalhe, exerça com responsabilidade, porque através disso virá a honra de Deus na tua vida. E não somente a honra do céu, mas virá também a honra da terra. Moisés, ele vai pegar a vara de Deus e diz, olha Josué, não se preocupa não. Tu está no campo pelejando, mas eu estou aqui no monte intercedendo. Glória a Deus. E não estou sozinho não. Tem um levita aqui, tem um adorador, Arão, está aqui. É aquele que ministra o culto, vou botar do meu lado. E do outro lado tem o Ur, aquele que não foge da peleja, é corajoso, está comigo aqui também. Josué estava lá no campo, mas havia intercessores. Assim eu entendo, pastor. Deus está falando aqui, eu não ia pregar sobre isso, mas Deus está falando. Eu entendo que Deus nesta noite, Ele está querendo levantar aqui Josué. Ele está querendo levantar aqui alguns Arãos, alguns Urs, algumas Miriams, que esteja caminhando ao lado da liderança no deserto, mas não abandona. Olha aí, Deus! Que estão caminhando, meu irmão. Pastor, mas tem falha? Tem. Mas isso pode consertar, o que não pode é parar. Tem dificuldade? Tem, mas não pode parar. Isso tem como resolver. O importante é que nós estamos no deserto. Virá pelejas, batalhas, mas nós não podemos voltar para o Egito, porque o Senhor preparou para nós uma terra prometida. Ele preparou para nós um trajeto, e esse trajeto tem que ser percorrido no centro da vontade dele, até onde ele designou. Quem está entendendo, diga glória. A Bíblia diz que agora, primeira coisa que Moisés chega lá, ele vai levantar as mãos, pastor. A Bíblia diz que enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Josué
e os seus homens venciam a batalha contra os amalequitas. Mas quando Moisés, as suas mãos cansavam e elas se baixavam, ali o povo começava a perder a batalha. Olha a responsabilidade de um líder. E de repente Arão está de um lado, Hur está do outro, e eles veem Moisés levantando. Moisés já não era nenhum jovem, já estava em avançado estado de idade. E eles olham para Moisés, a mão levanta e de repente a mão abaixa. E talvez Moisés falou: a minha mão está cansada. Mas Moisés pelejava e continuava levantando a mão, e de vez em quando a mão abaixava. E estava Arão e Hur do seu lado olhando. E de repente eles falaram: não, nós temos que ajudar. O nosso líder está precisando de nós temos que auxiliar, nós temos que ajudar. Aí eles vão ter ideia. É assim, pastor. O crente, quando ele quer ajudar, irmão, quando ele quer trabalhar na obra de Deus, ele sempre tem uma ideia que desce do trono. Aleluia. E essa ideia chega para poder ajudar, irmãos. Não é para poder prejudicar, não, é para ajudar. Porque as ideias que vêm do trono, as estratégias que vêm de Deus, é para acrescentar, é para dar crescimento, é para dar prosperidade. Não é para poder denigrir e nem regredir, é para crescimento. E de repente Arão olha para olha para Arão e fala: olha, é o seguinte, vamos pegar uma pedra e vamos botar o nosso líder sentado. Ele precisa sentar, ele está cansado. As suas mãos estão cansadas também. E de repente eles arrumam uma pedra. Eu não sei o tamanho daquela pedra, mas a Bíblia diz que Moisés, ele se assenta na pedra. Repita comigo: Moisés